Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Já sabe, né? Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para dar aquela força. Olha, o papo hoje é sério. Depois de mais de um ano tentando, aguentando desaforo e fazendo concessão, a Ucrânia basicamente jogou a toalha em relação a Donald Trump. Chegaram numa conclusão bem dura: desistir. Mas o que isso significa na prática, né? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Essa mudança radical de estratégia e como a Ucrânia está tendo que redesenhar o próprio futuro, com ou sem o apoio de Washington. É isso mesmo. O governo ucraniano simplesmente parou de jogar um jogo que, no fundo, eles sabiam que não podiam vencer. Um jogo de tentar, seduzir o Trump de volta pro lado deles. E essa é uma decisão que, sinceramente, vira completamente o tabuleiro dessa guerra. Então, como é que a gente chegou nesse ponto, nessa tal desistência de Trump? Bom, por mais de um ano, desde que o Trump voltou para a Casa Branca, a Ucrânia adotou uma postura, olha, de muita paciência. Eles tentaram de tudo, mesmo sendo ignorados, publicamente insultados e até forçados a entrar em acordos que claramente beneficiavam Moscou. Mas, como a gente vai ver, essa paciência toda uma hora acaba. E acabou de um jeito bem abrupto. E essa linha do tempo aqui, ela resume bem o drama. A Ucrânia teve que engolir seco cada um desses momentos. Pensa na humilhação de Zelensky no Salão Oval, fora os acordos minerais super controversos e as negociações de paz que, na real, só premiavam a Rússia. Tudo isso para tentar manter uma porta aberta com Washington. E o resultado de toda essa paciência, de todo esse esforço? Absolutamente nada. Zero. Foi tudo por água abaixo. Porque durante esse tempo todo, o Trump simplesmente foi lá e suspendeu toda a ajuda militar dos Estados Unidos. E sabe aquelas sanções que ele vivia ameaçando impor a Moscou? Pois é, viraram pó. Nunca aconteceram. Uma promessa totalmente vazia. Aliás, galera, deixa um comentário aí com um tema que vocês querem que eu descomplique em outro vídeo. Eu prometo que faço e posto aqui no canal em menos de uma semana, beleza? Bom, agora vamos para o momento que realmente foi o ponto final, a gota d'água para Kiev. E essa gota d'água veio de uma decisão do Tesouro americano. Para tentar lidar com a alta do preço do petróleo que estava nas alturas por causa do conflito com o Irã, a Casa Branca tomou uma atitude que, para o pessoal em Kiev, foi simplesmente devastadora. A ideia, em teoria, era aliviar o preço do barril, né? Então autorizaram a venda de petróleo russo que estava sob sanção. Só que o efeito prático disso, de propósito ou não, aí já é outra história, foi colocar dezenas de bilhões de dólares direto no caixa de guerra do Kremlin. Agora, se segura aí para ouvir esse número. A gente está falando de uma estimativa de 150 milhões de dólares a mais por dia entrando nos cofres russos. É um financiamento direto para a guerra e tudo isso cortesia de uma decisão vinda da Casa Branca de Trump. E para o Zelensky, isso foi a confirmação final, o checkmate. Ele foi super direto, falou com todas as letras que, na visão dele, o Putin manipulou o Trump mais uma vez e que o presidente americano simplesmente caiu no jogo. Foi a partir daqui que a estratégia ucraniana mudou da água para o vinho. A lógica de Kiev a partir daí se tornou bem simples e direta. Ok, se Washington está ajudando a encher o cofre de guerra do Putin com o dinheiro do petróleo, então a Ucrânia vai ter que esvaziar esse mesmo cofre por conta própria. E como? Bom, a resposta veio do céu, usando drones. E aí, meu amigo, a campanha contra a infraestrutura de energia da Rússia entrou numa fase de intensidade que ninguém tinha visto antes. Olha só a escala da coisa. Eles atingiram terminais de exportação, refinarias super importantes, portos e até complexos petroquímicos a mais de 1.000 quilômetros da fronteira. Não foi brincadeira. E o resultado disso tudo? É impressionante. Segundo a agência Reuters, esses ataques já cortaram cerca de 40% da receita que a Rússia poderia ter com a exportação de petróleo. Considerando que 1/3 do orçamento federal russo depende disso, o golpe foi direto no bolso e foi profundo. Com a Casa Branca basicamente descartada como uma parceira confiável, a Ucrânia teve que se reinventar. Eles começaram a reorganizar toda a sua arquitetura de defesa. E essa nova estratégia se baseia em 3 pilares, 3 ideias centrais, desenhadas para garantir a sobrevivência e, principalmente, a autonomia do país. Vamos ver como é que isso se encaixa. O primeiro pilar é um mecanismo financeiro bem inteligente. O segundo é uma aposta industrial gigantesca. E o terceiro, uma reconfiguração total das suas alianças internacionais. Então, o primeiro pilar é esse tal de mecanismo Pearl. É basicamente um arranjo onde países da OTAN e outros parceiros compram armas direto dos estoques americanos e mandam para Kiev. Na prática, é uma forma genial de driblar a vontade do Trump, sacou?
E já está funcionando. Esse sistema já conseguiu mais de 4 bilhões de dólares e forneceu uns 75% dos mísseis para as baterias Patriot à Ucrânia. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Essa força é super importante. O segundo pilar, e talvez o mais importante para o futuro, é a autossuficiência industrial. Kiev tem uma meta. E que meta? Produzir até 7 milhões de drones militares até 2026. 7 milhões. É um objetivo que, se alcançado, transforma o país numa verdadeira superpotência de drones. Isso aqui ilustra perfeitamente uma virada de chave incrível. A Ucrânia está deixando de ser só uma cliente que compra armas para se tornar uma fornecedora de tecnologia de guerra de ponta. Para ter uma ideia, metade dos drones interceptadores que eles produzem por dia já é vendida para países do Golfo Pérsico. E, por fim, o terceiro pilar, a diplomacia de defesa. O Zelensky está fechando acordos com novos parceiros no Golfo e, ao mesmo tempo, fortalecendo os laços de produção de armas na Europa. A ideia é clara: diversificar as fontes, diminuir o peso dos Estados Unidos e, claro, ganhar dinheiro com o ativo mais valioso que a Ucrânia tem hoje: experiência real de combate. O que a gente está vendo aqui, no fim das contas, é uma mudança profunda de paradigma. As ações da Ucrânia, que nasceram da pura necessidade de sobrevivência, estão forçando todo mundo a repensar a segurança, não só na Europa, mas no mundo todo. E aqui está a principal conclusão de tudo isso. É óbvio que os ucranianos preferiam ter os Estados Unidos do lado deles. Mas o ponto é que perder esse apoio deixou de ser visto lá em Kiev como uma sentença de morte. Eles estão na marra, construindo um caminho onde eles podem lutar e sobreviver sozinhos. Então, isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Ao abandonar essa dependência de Washington e criar o seu próprio caminho, será que a gente está testemunhando o nascimento de uma nova potência militar? Uma potência autossuficiente? Por enquanto, é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!